Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Dutra e sejam muito bem-vindos aos Estúdio Hubble e nós estamos iniciando mais um podcast, os programas Solascasts, e sejam muito bem-vindos, você que já começou a nos assistir, que está aí ligadinho conosco. Peço para você que está chegando agora aqui no nosso canal, que já você se inscreva no nosso canal, dê um like aí nesse vídeo e ative o sininho para você receber as notificações quando nós lançarmos os nossos podcasts aqui, tá bom? E, gente, hoje nós temos um assunto aqui, nós temos uma variedade de temas que nós vamos tratar hoje, temas polêmicos, né? Hoje dentro do contexto que convém à igreja, que convém à família, e vai ser assuntos muito polêmicos, tá bom, gente? Então, peço para você ficar bem ligadinho aí conosco hoje, porque nós temos aqui um convidado para lá de especial, né, que é o Riquelmo. O Riquelmo, para quem não sabe, né, apesar que o Riquelmo já é bem conhecido, mas para quem não sabe, Riquelmo é ex-drag queen e também já foi rainha da parada gay de Natal, né, de Rio Grande do Norte. Né? Então, ele vai estar falando aqui hoje um pouco da sua vida, da sua conversão, da sua entrada no homossexualismo, ele vai falar aí da sua conversão também, e ele vai falar um pouco disso hoje, tá bom? Então fique muito ligadinho aí conosco. Aí. Olá pessoal, prazer, Moacir, para quem não me conhece. Assim como o pastor falou, pode ver que hoje o papo tá bacana. Hoje vamos ter o Riquelmo aqui falando conosco sobre sua vida, sua experiência e sua transformação. E hoje ele é referência para algumas pessoas que se encontram nessa situação que ele passou, né, Riquelmo? Sim. Então, eu creio que os irmãos que estão assistindo nós aí possam nos acompanhar aí. Assim como foi falado, se você não curtiu nós ainda, curte nós, segue, dá um joinha pra gente levar esse vídeo ao máximo de pessoa possível assistir a nós, beleza? Perfeito, Moacir. Perfeito, gente. Isso aí, gente. Vamos ficar ligadinho conosco e compartilha esse podcast aí com o pessoal, com a sua família, que vai ser muito edificante e muito abençoador também, tá bom? Riquelmo, seja muito bem-vindo ao Solascast. É uma alegria, é um prazer imenso te receber aqui, tá bom? Eu quero que você sinta-se em casa, tá bom? Obrigado. Aqui eu sei que o público que nos assiste aqui... Você tem um canal também no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. Como é o nome do canal? Riquelmo Araújo. Riquelmo Araújo. Você já procura lá o Riquelmo Araújo depois também, que se assistir esse podcast... Nós vamos botar o link aí embaixo também, tá bom? Do podcast do canal dele. Aí você vai lá e se inscreva também, tá bom, gente? Para quem, eu falei assim, para quem não sabe, o Riquelmo tem um testemunho maravilhoso e, como eu falei, é uma alegria, viu, Riquelmo, te receber. Amém. Eu sei que o que Deus fez na sua vida, pelo que eu já ouvi da sua pessoa, é uma transformação realmente sobrenatural, é algo maravilhoso da parte de Deus sobre a tua vida e o que Deus tem feito através de você. Não é? Uhum. Alcançando muitas pessoas que também já foram realmente, que estão nessa vida, uhum, né? No homossexualismo, no pecado, ou em qualquer aspecto de pecado que seja. Sim, sim. E hoje te procuram, né? Buscam você para ouvir orientações, aconselhamento, uhum, e isso é muito bom. Riquelmo, eu queria saber um pouco de você. Quem é o Riquelmo hoje? Quem é o Riquelmo hoje, né? Depois de convertido. Boa tarde, pessoal. Pastor, um prazer estar aqui. Se apresenta primeiro, né? Fala para Riquelmo, não é a primeira pergunta. Se apresente o povo primeiro. Então. Bom, boa tarde, pessoal. Pastor, é um prazer estar aqui, sim, né? De poder estar aqui com vocês juntos, estar compartilhando aí o que Jesus fez na minha vida e de poder agora compartilhar com vocês o que está sendo minha vida hoje, né? Eu, Riquelmo, hoje estou há mais de 3 anos convertido já. Estou cursando teologia pela minha igreja, Igreja Nazareno Central de Campinas. E hoje eu faço um trabalho nas redes sociais, na área voltada da área da sexualidade, que é uma área que eu acho que a igreja ela resistiu muito em acabar abordando, né? Sim. De muitos anos para cá. Só que aí é uma coisa, né? Satanás diz assim, se você não quer, eu quero. Aí a gente vê toda essa massa de conteúdo que está sendo gerada seguinte aos princípios deste mundo, mas que contraria totalmente a palavra de Deus, e as pessoas achando natural que, como hoje é muito pregado que Deus é amor, né? E é aquele amor que é permissivo, né? Você faz tudo o que você quer, sofre as consequências, e que pai seria esse que permite eu fazer coisa que vai fazer mal para mim, né? Mas é isso aí. Sendo que a Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele corrige, né? Exatamente, a palavra Deus diz, corrige, né? o filho Deus que ama. repreende aquele que ele ama, né? É verdade.
Então, hoje eu faço esse trabalho voltado à área da sexualidade. Muitos rapazes, você não tem noção da quantidade de rapazes que estão insatisfeitos na homossexualidade ou que querem ter uma mudança de vida, mas nunca conheceram alguém que tenha mudado. Né? E isso acabou hoje virando meu próprio ministério. Né? Então, hoje eu estou atuando mais nessa área. E, atualmente, ainda sou cabeleireiro, sou maquiador, mas estou vivendo um processo assim, do nascimento do meu ministério, que eu já não estou conseguindo dar muita conta do trabalho e o ministério está crescendo. Sim. Então, uma coisa que Deus já tem conversado comigo é que está chegando o tempo, né? De eu me dedicar totalmente à obra. E Deus, ele faz, né? É verdade, é verdade. Eu vi, você está falando aí hoje, essa procura de aconselhamento com você, sim, né? De jovens, porque, adolescentes. Assim, a maioria dos jovens tem vergonha de tentar se expressar como pastor, né? E como eu vivi, como eu sou um pouco mais jovem e pelo fato de eu expressar quem eu fui sem nenhum tipo de problema, vergonha ou qualquer outra coisa, eu acho que eles se sentem mais à vontade de me chamar para conversar sobre. E, assim, se um pastor ele não for tão preparado em conversar com uma pessoa que tem crise na sexualidade, ele pode acabar afastando essa pessoa, né? Então, assim, tem muitos pastores preparados, né? Os pastores são a bênção. Mas eu acho que ainda é pouco, eu acho que ainda é pouco. Na proporção de pastores que nós temos hoje no Brasil, eu acho que na grande parte, na grande maioria, ainda há um despreparo. Sim, né? sim. Acho que nesse aspecto, né? Não digo em outros aspectos, mas no aspecto de receber um homossexual. Eu acho que hoje, assim, é um pouco mais fácil o acolhimento, no sentido de tratar a pessoa, né? Mas existe um preparo realmente que muitos pastores precisam buscar no sentido de identidade, que é o que está mais assim, distorcido hoje, né? A ideologia de gênero diz que a heterossexualidade é uma construção social. E então a heterossexualidade é algo que é ensinável, né? Então a ideologia de gênero diz assim: ó, você não é homem, não é mulher, mas você pode ser quem você se entende ser. Então, se a heterossexualidade é uma construção social, beleza. Então, a homossexualidade também é uma construção social. Sim. Então, a gente está lidando com uma construção. Aí a questão é, qual é a construção que eu quero para mim? Se eu creio em Jesus Cristo, eu só creio na única verdade do que a palavra de Deus diz a respeito de mim. Tem muitos rapazes que falam assim, agora eu vou ter que ser heterossexual para poder ser seguidor de Jesus. Não. O que a palavra determina é que só existe filho e filha, homem e mulher na palavra. O termo heterossexual ele só foi criado durante o século XVIII para o XIX. E nem era um termo positivo. Né? Era para homens, ou mulheres, no caso, né, que tinham um grande excesso de prazer pela pessoa do sexo oposto. Né? Então era visto mais como doença, como o termo também homossexual e os desejos também era visto, né? Mas com o passar dos anos, a medicina entendeu e realmente, né? Eu nunca fui doente, então eu bato de frente sim que a homossexualidade não é doença, não existe. É uma condição de vida. E uma escolha da pessoa, essa questão de conduta, né? Eles impõem muito que não existe uma escolha, porque muitos se entenderam e se encontraram ali, né? Mas eu fui um pouco assim, mais ou menos assim. Só que o que eu vejo é o seguinte, pelo que eu... Pode-se dizer que seria um demônio também? Não, eu posso... Porque eu já vi muitas pessoas dizer que o homossexualismo, a homossexualidade seria um demônio na pessoa. Não. O que existe que as pessoas não compreendem é o seguinte, vamos até igualar isso com a heterossexualidade e com a homossexualidade. 1 Coríntios 6, 18, 20 fala sobre o pecado de fornicação. Certo. E quando eu bato sobre pecado, o que é fornicação, o que é pecado para um é pecado para outro. Certo. Né? Tanto para o hétero como para o homossexual. Aqui não é só falar de homossexual, não. Eu dou a cajadada em todos. Né? Então, assim, o que a Bíblia deixa muito claro, que o único ato sexual permissivo por Deus e do que está escrito na palavra de Deus é entre um homem e uma mulher, que eles se tornem uma só carne, como está na palavra, né? Certo. E que quando o casal, né, ele se une na cama, debaixo do casamento, é um momento que está cultuando a Deus. O quê? Cultuar a Deus é tudo aquilo que eu faço debaixo da vontade de Deus, dos desígnios de Deus. Que Deus ordenou, né? A sua palavra. Fora da ordenança de Deus é pecado. Né? E o pecado não é que Deus é um Deus que só quer nos proibir. É que, na verdade, o pecado é algo que também vai nos prejudicar. Né? Então, assim, se eu cultuo a Deus... Esse foi o argumento de Satanás, né? No Jardim do Éden. Né? Exatamente. E se eu cultuo a Deus no casamento correto, entre um homem e uma mulher debaixo do casamento, e estou me relacionando e estou cultuando a Deus, a pergunta é,
No pecado eu estou cultuando a quem? Então, eu não entendo que a pessoa seja um demônio, seja hétero ou homem, que está no pecado. Sim. Porque o pecado de fornicação ele está na mesma categoria do adultério, do pecado de adultério. Né? Então, 1 Coríntios 18:20 fala o quê? Que é uma transgressão ao nosso próprio corpo e não podemos fazer tudo o que queremos. Porque Cristo na cruz pagou o alto preço por nós, então fomos vasos comprados por um preço muito caro. E no versículo 14, mais ou menos, ou for 15, diz o quê? Será que quando Cristo voltar se unirá uma só carne como a prostituta? Somos templos do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. E Jesus diz que sem santidade ninguém verá Deus, que é mudança de comportamento. Deus, ele é santo. Né? O perdão, Deus oferece a todos, né? Que a gente está na geração da graça. É um perdão oferecido por Deus à humanidade, que eles possam se arrepender dos pecados, isso incluindo homossexuais, seja você homo, trans, travesti, lésbica, que seja quem você for. Você vai precisar buscar o novo nascimento, como está em João 3. Assim como o hétero precisa também. Também, todos. Romanos 3:23. Todos pecaram. Hétero, a jovem, todos os aspectos adulto, sim, homem, mulher, precisa. Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Sim. Então, a humanidade está em condenação. Esse mundo é caído, corrompido, né? Então, o que Jesus veio fazer em João 3? Quando Jesus conversa ali com Nicodemos, né? Que era um fariseu do Sinédrio, um cara muito importante, um cara que tinha riquezas, um homem muito correto, e que se a salvação fosse por algum tipo de obra, né? de bem-feitos, seria o cara mais aprovado ali para ser salvo naquele momento. Sim. Mas na conversa entre Jesus e Nicodemos, Jesus olhou para Nicodemos e disse: você precisa nascer de novo. Pô, o cara mais capacitado, sim, a ser salvo, Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Meu Deus. E Jesus, nessa passagem, ele faz uma separação. Aquele que não nascer da água e do Espírito, né, que simboliza o batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo, não poderia entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é da carne. O que é do Espírito é do Espírito. Que não se maravilhes nisso, porque é necessário nascer novamente. Meu Deus. Então, a gente precisa buscar esse novo nascimento. Então, seja hétero, seja homo, seja quem for, se você não tiver uma mudança de vida, que isso até está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Jesus veio salvar a humanidade da morte espiritual. Qualquer pessoa que feche os olhos sem Jesus e sem o arrependimento dos pecados, que o pecado não é somente a nossa ação, mas é uma essência que já nasce no homem, existe na humanidade, isso explica o porquê que existe tantos desastres ecológicos, os animais se corromperam também, até os céus, os cometas, os planetas que destroem, enfim, é uma corrupção que se fez em toda a criação de Deus. Né? Por isso que em Apocalipse diz que tudo será acabado com fogo que purifica, né? Então Deus vai refazer tudo. Então, assim, Jesus ele veio com um propósito. Então, assim, o amor de Deus se configura na morte de Cristo. João 3,16, porque Deus amou, verbo passado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se aí o que a gente entende, Deus amou está no verbo passado. Então, Deus, existe o quê? Uma ira de Deus vindoura. Jesus veio salvar a gente e oferecer o caminho da salvação, que quem estiver justificado por Cristo, porque é a justificação que nos salva, né? Jesus é a porta. Então, se a gente não tiver Jesus, independente de quem seja, essa pessoa não vai ser salva. Você pode ser a pessoa mais... Não tem salvação. Né? Não tem. E se a gente for ver o versículo todo, porque eu falei o quê? Do novo nascimento, que é o início de João do capítulo 3. Sim. No versículo 15, João 3,16, né? Que Deus amou, é passado, mas oferece a todas as pessoas, inclusive homossexuais, a salvação. Mas precisa crer, se arrepender e buscar uma vida de santidade, que é o que Jesus disse, que sem santidade ninguém verá Deus. Mas no versículo 36, que é o último versículo do capítulo, diz o quê? Que aqueles que têm a Cristo têm a vida eterna. Mas aqueles que não têm a Cristo, neles permanece a ira de Deus. Meu Pai. Então, sério o negócio, é sério, muito sério. Isso é para todos. Né? Então, Jesus ele veio com a missão. Então, essa coisa de Jesus é amor, não cola. Porque quer dizer que eu posso viver do jeito que eu quero. E Jesus morreu por causa de quê? Pelos nossos pecados. Se eu não levo a sério o que é o pecado,
Eu estou desconsiderando a morte de Cristo. A questão Sim, é, esse argumento... Jesus morreu em vão? No conceito assim, nesse conceito de que Deus é amor, né? Ama tudo, como você colocou aí. Então não precisava Jesus morrer, né? Então, será que Jesus morreu de uma forma tão humilhante, né? Crucificado, a dor que ele sofreu, em algumas passagens até demonstra que ele estava inseguro de fazer aquela missão que Deus deu a ele a ser feita na cruz. Então, se eu negligencio o evangelho, porque os apóstolos deram suas vidas a escrever aquilo ali, para que a gente hoje pudesse ter uma conexão com Deus, porque Deus ele não é um sentimento. Eu não posso dizer, Deus é amor. Então, na verdade, eu estou vendo a minha própria conveniência, meu próprio ego. Né? E a gente vê um evangelho muito antropocêntrico. É que o homem muito é o centro, voltado para o homem, né? É mais voltado para o homem do que a Cristo propriamente. E o apóstolo Paulo... As igrejas hoje são feitas para os homens, em certo aspecto, né? Como assim? Sim. Porque você vê que a programação, na verdade, ela, assim, só saindo um pouco dessa questão do homossexualismo, mas até dentro dessa visão que você está colocando, de o homem ser o centro, você vê que as igrejas hoje, elas criam programação para entreter as pessoas. Exatamente, virou mais um autoajuda, né? Gera muito mais pessoas que aderem ali a um ciclo social do que aquilo que você acabou de falar sobre o novo nascimento. Quer dizer, há muitas pessoas dentro de igrejas sem nunca ter nascido de novo. Exatamente. Que aí é um ponto. Não é que eu seja contra a autoajuda. Eu acho que assim, a gente precisa ajudar as pessoas que chegam na igreja, que é um propósito da igreja, né? É verdade. É um local de você crescer espiritualmente, mas que você seja ajudado. Mas esse não tem que ser o foco. O apóstolo Paulo confrontava na igreja de Corinto a imoralidade sexual, em todo o seu contexto homo-heterossexual, a divisão da igreja, que a gente vê, por muito pouco, a igreja se dividindo por algumas coisas que é tão clara na palavra, e a falta da centralidade de Cristo. Aí a gente vê essas teologias de hipergraça, triunfalismo, essa teologia liberal, que deu espaço à teologia inclusiva, né, que contraria totalmente a palavra. Perfeito, perfeito. Riquelmo, nós fizemos já a pergunta de quem é o Riquelmo, você já falou um pouco aqui. Sim. Mas como é que foi sua infância? Conta um pouco para nós. Você nasceu no Rio Grande do Norte, seus pais sempre foram evangélicos, são evangélicos? Como é que é? Meus pais, assim, eles são aqueles católicos não frequentantes, né? Creem em Deus, mas seguem a vida, né? Naquele estilo de vida mesmo. Mas, assim, meus pais são do interior, né? Meu pai de Parazinho, minha mãe era de Guamaré, né? No interior do Rio Grande do Norte, né? Certo. E na sua infância, por exemplo, a gente sempre ouvimos falar assim que aquele jovem, uma pessoa que tem desejos homossexuais precisa sair do armário. Né? E como é que foi essa sua saída do armário? Na verdade, assim... eu vou explicar os motivos que hoje, analisando toda a minha história... Deixa eu só fazer uma pergunta também até dentro dessa daí. Houve abuso sexual? Sim. Houve abuso? Vou acabar explicando, assim... os motivos hoje, analisando a minha história, do que me levou à própria homossexualidade de uma forma bem objetiva. Aos 10 anos, eu comecei a ver pornografia. Aos 10 e uma anos. criança não tem capacidade de entender o que é um ato sexual com 10 anos, ainda mais na minha época. Hoje, as crianças, como têm acesso fácil à internet, estão vendo coisas muito indevidas antes do tempo. Mas, esse acesso, como que foi para você? Não foi tão difícil, não. Eu acho que eu já peguei essa era da tecnologia, né? Que é tudo mais fácil. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 33. Né? Certo. Nasci em 89, né? Sim. Então, assim, eu tive acesso à pornografia aos 10 anos. E isso me gerou... Eu não vou dizer que eu me entendi homossexual, não. Mas eu era uma criança. Vi um homem e uma mulher se relacionando ali. E o que veio na minha mente, o quê? Acabei me identificando com o homem, por eu ser homem, e da gente ter o mesmo órgão e o mesmo aspecto. E isso não me gerou homossexualidade, mas gerou uma certa dúvida do que eu estava vendo ali, que nem eu entendia. E a mulher era algo novo para mim, que eu nunca tinha visto uma mulher. Né, você viu na televisão? Eu vi, num fita cassete, né? Eu coloquei lá escondido e... Foi em 99, foi em 99 isso? Né? 10 anos você tinha? 99? Eu acho que nessa época eu tinha 10 anos. 89, tá de 89? Então, 99 você já tinha 10 anos. É. Então já havia uma ascensão já de facilidade de você acessar a pornografia. Porque na verdade meu pai tinha me ensinado a colocar fita cassete para assistir aquele Toy Story, né? Sim. Que aí fiquei sozinho ali e eu vi que tinha algo ali, né? Aí eu fui lá, coloquei e vi que era um filme pornográfico. E aí eu acabei vendo. Caramba. E aí aos 11 anos eu fui... Eu sempre gostei muito de piscina.
E aí eu fui para um clube aquático, e ali eu nadando ali, um homem passou a mão em mim 2 vezes. E eu fiquei muito frustrado, porque eu nunca fui tocado por homem nenhum, né? E aí eu lembro que eu saí muito frustrado da piscina, sentei na cadeira, fiquei com medo de entrar na piscina. Só que porque assim, o abuso sexual, ele não é só consumido, mas ele pode ser tocado. Então ali eu sofri um abuso. Só não consumado. Tem toda uma informação, só no toque já tem muita informação. Não mexe muito com a cabeça dos jovens, você não tem noção da quantidade de jovens que está relatando os abusos que eles viveram com familiares e motiva muitos, acaba entrando na homossexualidade por essa questão que mexe na mente da gente, né? E aí eu não contei nada para os meus pais, porque eu fiquei com medo, né? De dizer, não, meu pai vai brigar com a minha mãe e nem eu ficar sem graça de falar. Eu guardei aquilo e aquilo mexeu com a minha mente, né? E pela pornografia, vi a pornografia, me identifiquei com o homem. Depois um homem me toca de uma forma indevida. Gostei de uma menina, acho que aos 13 anos mais ou menos, e sofri rejeição. Aí fez uma somatória de tudo isso. Somatória. Aí meu pai, ele sempre me amou, me deu tudo o que eu queria. Eu tive uma vida muito boa. Certo. Só que no sentido do pai ensinar o filho, né? De ter a presença paternal. Eu não tive tanto pelo fato dele ser motorista de ônibus, né? Ele vivia mais fora. Então a minha mãe, como era super protetora, acabava me protegendo muito dentro de casa, e meus irmãos se casaram e eu fiquei um pouco reprimido. Certo. E aí, assim, a pornografia, ela gera crise de ansiedade, depressão, irritabilidade. O jovem começa a ficar irritado dentro de casa, e não só jovem, quem consome ainda depois de velho. E gera crises também de perca de libido, né? Ereção também. E gera tantos males que hoje eu identifico que o que está levando muitos jovens à depressão hoje é essa procura incessante de prazer antes do tempo, né? Porque a pornografia é o quê? Estou vendo algo entre um homem e uma mulher, e a gente já vê aquilo como um pedaço de carne, né? Ambos, independente de quem escolha ou goste, né? De cada sexo. Só que se eu não tenho, por exemplo, eu com 13, 14 anos sou o quê? Eu sou um cara suguelinho, feinho, ainda estou me formando, né? E tal. Aí eu vou ficar irritado. Por quê? Porque eu quero consumir aquilo que eu não posso ter. E ansiedade e depressão, crise de ansiedade e depressão é o quê? Algo mal resolvido do passado, ou algo do futuro, que eu desejo. Então, se eu estou procurando algo que eu não posso ter, eu vou ter crise de ansiedade, problema de depressão. Então, muitos jovens estão tendo esse problema e por causa da pornografia antes do tempo. Acho que isso aí tomou conta hoje também. Não é só dos jovens, não, né? Não, geral. Quando você fala aí desse acesso que foi mais fácil para você, eu me lembro que quando eu era menino nem tinha, né? Uhum. Isso aí era... Revistinha, né? No máximo, né? No máximo uma revistinha, mas também era muito difícil o acesso a isso. Sim. Não é? Até quando eu ainda era menino, nos meus 10, 9, 12, 13, 14 anos ainda, isso também em 96, 97, até para você acessar pornografia numa locadora, era aquele canto, né? Aquele canto bem reservado, nas bancas de jornais, não é como hoje, né? Você acessa no celular, assim, tão fácil. Mas vai esconder alguma coisa de um jovem. Ele vai querer saber o que Ele vai querer saber. Quanto mais escondido, mais desejo vai sendo alimentado ali para querer saber. A pornografia não afeta só o jovem, né? Os casados, né? Os caras começam a ter perca de libido, começam a trocar o real pelo irreal. E isso gera procura de quê? Prostituição. Garotos de programa para poder realizar tais posições ou cenas do que ele via na pornografia que a esposa ela não tem capacidade de fazer. Então, a pornografia, como diz um amigo meu, Robert, é uma tatuagem na mente. Aquilo fixa na sua mente e aquilo te trava de um jeito que você não consegue viver outra coisa. Então, isso é um prejuízo. Muitos casamentos acabam dando errado, destruídos por causa disso, porque um pecado vai levando o outro, né? Sim. E eu vejo que muitos estão indo para a homossexualidade também. Não digo que não existe um fator que explique do porquê que alguém entra na homossexualidade, mas dá para identificar alguns pontos. E a pornografia é o que está gerando o desejo de muitos acabar entrando na homossexualidade, porque começa com um filme hétero. Aí, no filme hétero, sempre acabam colocando um filme bissexual, né? Que às vezes vai 2 homens se relacionar com uma mulher. E muito naquele ato ali que eles estão fazendo, o cara acaba se tocando com o outro. E aquilo que a pessoa que já está sendo dominada pela cena sexual pode gerar um sentimento de desejo no homem de ver se tocar com outro homem. E a normalização também, hoje em dia, é um dos fatores
que fez com que hoje uma gama muito maior de jovens, como antigamente, se tinham jovens que eram homossexuais ou que estavam escondidos no armário, né, que era essa expressão, né? Hoje não. Hoje há um incentivo à prática, a toda uma informação televisiva, né, em novelas, desenhos e filmes, sim. normalizando a prática homossexual. Então, mas isso é uma questão hoje cultural, não é uma questão, né? não é nem uma questão de só pornografia, né? Acho que Não, a normalização cultural, virou cultural. Porque na verdade a gente está vivendo uma guerra que já começou ali durante a Revolução Francesa, né? Que o iluminismo, que prega a igualdade e fraternidade, e que eles vêm com essa intenção de desconstruir os princípios judaicos cristãos através da cultura. E um dos lemas da Revolução Francesa era nenhum senhor e nenhum Deus acima de nós, né? O homem é o centro. O homem né? é o centro. Então. Que esse é o ponto do evangelho. No evangelho não sou eu o centro, é Jesus. E o problema de muita gente que está se enganando no evangelho é achar que Jesus é um gênio da lâmpada e que ele só veio para satisfazer os meus desejos. Né? Não. A primeira coisa que Jesus diz, quem quiser, ele nem obriga. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Só que as pessoas veem a renúncia como algo muito ruim, né? Pô, vou ter que deixar fazer tudo que eu gosto. Mas, na verdade, o que a gente gosta nesse mundo nos leva à autodestruição. Isso é verdade. Você não tem noção. E não só homossexual, mas, por exemplo, tem alguns meses ou quase um ano que uma moça me pediu, mandou mensagem para mim, estava desesperada, chorando, e dizendo o quê? Olha, acabei me relacionando com meu amigo e vim descobrir que eu fiquei soro positivo. E não sei como falar para ele. Então, quando Deus fala que Ele quer que a mulher e o homem se relacionem só no casamento, é porque não é uma lei de ditadura. É porque a lei de Deus nos priva de coisas ruins. Sim. Então, se a mulher se respeitar até o casamento, ela não vai passar por esse tipo de situação. E uma vez que pegou essa doença, já era. Pelo menos até o momento não houve uma cura, mas está se aproximando. E tomara a Deus, né? Porque tem muita gente... a qualidade de vida se elevou. Ninguém mais morre praticamente só se a pessoa quiser mesmo. Né? Mas não é só o fator da doença. Não, existem outras. A gravidez indesejada, por mais que a gravidez seja uma bênção, mas às vezes não preparada. Não é, não aí vai gerar uma morte, né? Gera uma morte, acaba a pessoa fazendo um aborto, ou tendo dificuldades financeiras para criar uma criança. A questão do aborto é assim, Jeremias 1,5 diz, antes do ventre da tua mãe, te conheci, te escolhi. Né? O Salmo 139 também, né? Ainda no ventre da minha mãe, você via o meu corpo uniforme ainda, né? Se formando. Agora imagina o seguinte, imagina se Deus viu toda a nossa iniquidade, que até em Gênesis 6,6, né, fala que por um momento Deus se arrependeu de ter feito a humanidade e isso entristeceu o coração de Deus, mas Deus não é homem para que se arrependa, né? Só que Deus preferiu amar toda a iniquidade, todo o mal que existe nesse mundo, corrupção, morte, tudo que está acontecendo de ruim, Deus poderia ter olhado e falou, como diz o texto, se arrependeu. Ele poderia ter abortado tudo, não, vamos voltar ao plano original. Vamos zerar esse negócio. Não, mas Deus preferiu amar e dar a oportunidade à humanidade a se arrepender e buscar a face dele e buscar viver a vida de santidade para promover a nossa capacitação de entrar no reino de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém. Riquelme, você falou assim que antigamente você viu através de um vídeo, né? Como? Assim, tirou a homossexualidade através de um vídeo no começo. A pornografia, uma coisa foi levando a outra, né? Hoje eu mesmo estava vendo dois rapazes, tipo assim, artistas na praia se beijando. Esse dia eu fui no shopping também, 2 rapazes se beijando, e eu com meu filho. Aí esse tempo atrás, lançou um filme lá você falou do Play Store, Toy Story, né? Então lançou o filme lá daquele robozinho, né? Pois aqui, né? Que é o beijo lésbico, né? Que tá tendo polêmica. E meu filho queria assistir o Davi. E nós falamos, não, filho, não vai assistir isso aí, não vai assistir isso não. E ele querendo, nós indo pro cinema, eu falei, vamos assistir. Aí a Andressa pegou e falou, não vai assistir porque acontece essa cena não é bom e Deus não gosta. Aí ele pegou e falou assim, mas por que vocês não falaram isso aí antes? Então, por isso que é bom, às vezes, falar para a criança, a gente, para ela já saber. Que é um ponto que eu estava falando. A igreja, ela resistiu muito e ainda resiste um pouco, porque, assim, é polêmico, né? E você vai bater de frente com a cultura da sociedade. E a igreja está inclusa no meio dessa sociedade. Né? Então, tem que saber lidar. Mas é o momento que os pais precisam ensinar os filhos. Porque se o filho não aprender com o pai, Satanás tem todo o prazer de querer ensinar. E lá no mundo...
é isso aqui para os seus filhos achar que você é um religioso e que está querendo privar ele, que é exagero da sua parte. Ô, Riquelmo, quando você ainda não havia se convertido ao Evangelho, você, como homossexual, você sentiu alguma atitude por parte da igreja? Vamos voltar. Riquelmo, antes de você se assumir homossexual, ou se entender, né, ou até mesmo quando você já estava na prática homossexual, sim, por parte da igreja, você percebeu de algum cristão, de algum crente, a homofobia em relação a você? Na verdade, você assim... via a igreja como homofóbica? Não, na verdade, eu sempre me privei de ir para a igreja. Então, certo é que a minha experiência com Jesus foi em casa. Então, sim, eu fiz a igreja católica aos 11 anos. Depois disso, eu nunca mais me envolvi na igreja. Entrei na homossexualidade aos 18, assim, oficialmente, né? E todo o tempo que eu passei na homossexualidade dos 12 anos, eu nunca gostei. Até as pessoas me convidavam, vamos na igreja. Eu nunca pisei numa igreja protestante. Nunca. Então, eu acho que até Deus me privou nesse sentido para que hoje eu pudesse ter esse confronto e dizer assim, eu não fui influenciado por ninguém. Foi no momento que eu só procurei a Deus na hora da dor, como muitas pessoas, né? Então, assim, quando eu estava na minha dor, quando eu perdi tudo que eu tinha, porque eu trabalho em grandes salões de beleza, gente importante, fiz revista, editorial na Caras, enfim, fiz muito trabalho e tive um padrão de vida assim que eu nunca pensei que eu poderia ter, né? Baseado em um rapazinho que veio do Nordeste. Só que puxaram o meu tapete e eu não tive mais o salário que eu tinha, precisei entregar apartamentos, fiquei endividado, com dívidas muito altas. E, inclusive, até hoje eu ainda estou me recuperando, né? Sim. Graças a Deus, aos poucos está caminhando. Então, assim, mas precisou acontecer aquilo para eu poder ir na igreja. Eu nunca tinha pisado na igreja. Então, assim, foi uma amiga minha que quando viu que eu estava num peso espiritual muito grande, né? Assim, crise de depressão muito profunda, porque imagina, né? Você trabalha aqui, do nada você perde tudo e você não tem ninguém para te apoiar. E você volta a morar de favor e dá tudo ruim, né? Então, aquilo foi muito pesado para mim. Então, foi nesse processo que uma amiga me chamou e falou assim, vamos na igreja. Aí eu fui conhecer, eu fui na Nazareno Central, que foi a única igreja protestante que eu coloquei os meus pés. A sua conversão se deu aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Então, assim, antes disso, eu nunca tinha pisado numa igreja protestante e nem conhecia esse mundo gospel, sim, cristão em si. Eu via muito superficial. Nada conhecimento, nada. Não, muito superficial. Nem Jesus eu entendia, eu sabia que era filho de Deus. Mas você teve alguma experiência de trabalhar com algum cristão, crente? Tem algumas pessoas que eram cristãs, mas ninguém nunca falou a respeito do que eu vivia, não, assim. Sério? Ninguém nunca te incomodou? Não, assim, não. Nem pregou para você, na verdade? Não. Totalmente isento disso, mas eu vi... Mas você tinha uma visão negativa da igreja evangélica. A minha tia que é crente, ela me ajudou a lembrar. Ela disse que eu falava que os cristãos eram o dono da verdade, né? Eu criticava os cristãos. Dizia isso? Dizia. E eu falava que a Bíblia era feita por homens, né? Eu tinha toda aquela coisa também da militância, né? Só que, assim, às vezes a gente precisa viver para poder testemunhar, né? Então, Jesus me pegou ali. Então, depois que eu fui da igreja, conheci a Nazareno, achei uma igreja abençoada e a música, o louvor me chamou muita atenção. Eu não tinha conhecimento da palavra ainda e ninguém, né, me persuadiu a deixar de ser quem eu era para poder me converter, ninguém. Só que foi quando eu estava em casa sozinho, cansado e tudo, todos os problemas que eu estava passando, eu falei para Deus, assim, numa oração que eu escutei no YouTube, estava no chão deitado com fone de ouvido. Aí eu falava para Deus assim, Senhor, eu cansei da minha vida, desisto, dou ela para você porque eu já não sei mais o que fazer, pelos problemas lá. Na hora eu senti um calor assim, meu corpo esquentar, meu corpo formigava, parecia que saía descarga elétrica assim do dedo, sabe? É uma coisa muito intensa e foi muito bom. E simplesmente acabei apagando depois que a oração apagou e dormi. E quando eu acordei no dia seguinte, eu vi o mundo mais claro. Rapaz. Eu senti uma paz que excedea todo entendimento. E aí a depressão que eu tinha sumiu, nunca mais tive depressão. O vazio existencial que eu sentia, daquela necessidade de estar buscando algo para fazer, eu não tinha mais. Eu me sentia completo por algum motivo que eu não entendia naquele momento ainda. Sentia os frutos do Espírito Santo, como paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Automaticamente eu já não tinha mais prazer de estar nas baladas, de estar bebendo, de fazer tudo o que eu queria. E chegou ao ponto da homossexualidade, cujo para mim não era um problema. Ser homossexual ou me relacionar com quem eu queria. Eu achava que Deus era amor e que eu vivesse do jeito que eu quisesse, né? Só que depois disso, de uma forma progressiva, acho que de setembro até fevereiro, que foi o mês que em oração eu aceitei Jesus em oração, né?
eu não fui mais tendo prazer. Eu comecei a me sentir sujo, vazio por dentro, aquela graça que estava em mim se afastava toda vez que eu vivia homossexualidade. E... Você namorava alguém assim? Não, estava sozinho. Passando por tudo sozinho, não tinha abrido, acho que com uma pessoa no máximo. E aí eu me sentia vazio, distante, como se fosse assim da presença de Deus, sabe? E toda vez que eu cometia aquilo, aí foi cair na ficha. Eu falei, então o problema é eu ficar, né? Que era a minha realidade de vida com algum rapaz. E aí foi claramente ali, assim, tipo, com o processo todo, Jesus falando comigo aos poucos, né? Você precisa tomar uma decisão se você quiser caminhar comigo. Meu Deus. E um amigo meu, que era homossexual, quando eu falei para ele que eu tinha vontade de me batizar nas águas, porque eu tinha visto aquele Agostinho se batizando nas águas, né? Sim. Aquele maquiador famoso Sim. lá. Deus usou o batismo dele para falar comigo. Meu Deus. Quando ele veio me batizando assim, ele falou, queimava no meu peito, batiza. Eu senti ele falando, batiza. E eu senti essa necessidade, aí eu falei com um amigo meu que é homossexual, inclusive. Até hoje? Até hoje. Né? Teve umas divergências no início, mas somos amigos hoje de boa, né? Assim, se resolvendo. Aí ele falou assim, mas tu sabe que tem que tomar uma decisão, né? Você tem que fazer, né? Renúncia, né? Aí eu falei, não, eu quero Jesus, não quero saber mais da vida. Porque meu Deus, é uma graça. Assim, coisa maravilhosa, hein? Era uma graça muito irresistível. Acho que até a primeira vez que eu falo aqui que Deus usou a história do Agostinho ali para falar comigo, né? Eu não cheguei, acho que é a primeira vez. Então, assim, era muito irresistível, eu não consegui resistir a Jesus. Eu senti uma graça, era um amor. O amor de Deus não é a minha conveniência, não é a minha satisfação própria, mas é algo que provém da graça dele e é algo que nos domina, assim, que nos traz uma paz. Verdade. E, assim, uma falta de dependência de tudo. Tipo assim, a presença dele já me bastava. É satisfatória, né? Tipo assim, o ato sexual, à noite, para mim, aquilo ali era o que mais me gerava prazer. Automaticamente, depois que eu tive o meu encontro com Jesus, eu não consegui mais sentir prazer com aquilo, e meu prazer era em Cristo. Que bênção. Então, inclusive, eu já estou o quê? Há mais de 3 anos batizado, né? Batizei nas águas. Nunca regredi no sentido sexual, nunca caí, nunca cometi pornografia ou masturbação, que é as coisas que a maioria dos jovens vive, né? Só que eu tive uma convicção muito grande, eu era nem conhecedor da palavra ainda. Se eu vou me batizar, eu vou fazer direito, porque as coisas de Deus não é bagunça, né? Então, eu sabia que eu precisava renunciar àquelas coisas. E desde que eu me converti para a glória de Deus, que eu não falo isso para me exaltar, dizer que eu sou o santo, né? Mas, pela glória de Deus, eu ranquei 20 anos de pornografia e estou há mais de 3 anos vivendo na graça de Deus. Isso não quer dizer que eu não sinta assim, atração, que eu não tenha vontades. Só que quando a gente está em Cristo, não é minha carne mais quem me domina, né? Eu sou seguido pelo Espírito. Então, eu hoje me sinto muito mais feliz. Minha mente parece que funciona melhor depois que eu deixei essas práticas de lado. E hoje vivo essa vida de santidade, de relacionamento com Deus. Amém. Glória a Deus. Riquelmo, você falou um pouquinho sobre o que te levou à homossexualidade. Sim, não sei se você vai querer acrescentar mais alguma coisa. Mas e a sua família, seus pais, como que eles aceitaram essa notícia? Tá. Não, assim, acho que o único detalhe é que eu fiz amizade com 2 rapazes no colégio, quando eu mudei do bairro para a cidade, né, cidade grande. E eles me chamaram para conhecer uma praça LGLS, na época era esse termo, né? Gays, lésbicas, simpatizantes. E eu sempre sofri muito bullying e sempre fui muito excluído na escola, né? Nerdzinho e tal, sempre fui muito zoado. Então eu acabei fazendo amizade de uma forma pura, que eu nem entendia direito o que era ser gay naquela época. E enfim, eram 2 amigos lá, meio alegre, descontraidão lá e tal. Fiz amizade com eles e fui. Sim. Aí eu vi uma praça cheia de jovens lá, descolado, bem vestido. Aí tinha um homem com homem, mulher com mulher. E aquilo ali para mim era novo, né? E para mim, que era um jovem que não tinha malícia de nada e que queria conhecer o mundo e que queria fazer amizade, então eu não vi aquilo com algum tipo de preconceito ou qualquer coisa, mas aquilo trouxe um brilho nos meus olhos de estar vivendo algo novo, né? Que eu não tinha visto ainda na sociedade. Então, ali eu falo que o inimigo acabou me cativando ali, né? Por todo o problema que eu estava passando e que acabei me encontrando num local que acabaram me recebendo, né? Sim. E depois, assim, da sua conversão, do seu pai? Aí concluí, né, do meu pai, né? Foi difícil, porque eu fiquei 1 hora do lado do meu pai, ele perguntando o que eu fui fazer numa boate gay.
E na época, uma pessoa ali me viu entrando, que era taxista, foi falar para os meus pais. Caramba. E aí no dia seguinte eu já tenho que falar uma coisa que nem eu sabia direito. Meu Deus. E aí eu lembro que eu fiquei uma hora do lado do meu pai, e aí veio na minha mente, né? E às vezes o inimigo ele solta uns pensamentos na cabeça da gente, né? Ainda mais quando a gente está na ignorância. Eu falei, bom, se eu estava lá, eu acho que eu sou isso, né? Foi o que veio na minha cabeça. Aí eu olhei para meu pai e falei isso. Aí assim, meu pai é mais durão, sabe? Eu achei que ele ia reagir pior. Na verdade, ele foi mais calmo, falou algumas palavras duras assim para mim, mas minha mãe começou a chorar. E aí no dia seguinte minha mãe olhou para mim e disse assim, mas vem cá, qual que vai ser seu nome agora? Você vai virar mulher? Aí eu falei, não, mas não vou virar mulher não. Só que aí assim, rolou um clima muito pesado dentro de casa, entre eu e meu pai conflitava muito. Minha mãe foi mais sábia, ela ficava mais calada, né, tentando amenizar. Só que aí, quanto mais batiam em mim, mais eu ia e me envolvia com os rapazes, porque era o único local que eu tinha uma paz, né, assim... Sim. Ficava com os amigos. E aí foi quando eu comecei a me montar como drag queen, porque eu fiz amizade com as drags da boate. E comecei a me envolver e viver mais o mundo gay do que propriamente minha própria família. Meu Deus. Rapaz do céu, hein? Aí seu pai, você tem hoje comunhão com seu pai? Tenho, nossa. Com o tempo meu pai foi saber lidar comigo, ele sempre me amou, só que assim... E na sua conversão, assim, como é que foi meu pai já queria casar, vamos uma mulher para você, vamos casar agora. Eu falei, calma pai, no tempo de Deus eu quero. Foi Jesus que me convenceu, que aí é um ponto da minha conversão. Quando eu fui me converter, eu pensava assim, mas não, vou seguir a Jesus, porque eu não me via casando com mulher. E aí eu falei, não, vou só seguir Jesus, está tudo certo. E eu não me via, né? Com a mente ali cauterizada. Só que a palavra diz assim, que é a diferença da gente ser criatura e ser filho, né? Filho é quando a gente aceita Jesus como Senhor Salvador e a gente é justificado. E pela justificação nos tornamos novamente filhos de Deus, tendo direito como herança, co-herdeiro em Cristo, né? Sim. Na herança de Deus. Só que a palavra diz assim que quando a gente é colocado como filho, o DNA de Deus ele começa a fluir de dentro para fora. Deus, ele age de dentro para fora. O Espírito Santo nos convence de dentro para fora. Então, o querer de Deus imutável se torna a minha própria vontade. Ou seja, o que Deus tinha me feito a ser no caráter de Cristo, na identidade de Cristo perante Deus, filho, hoje eu vivo o que Deus tinha determinado para mim. Então... Hoje, depois de uns 2 meses convertido, eu desci do ônibus, comecei a olhar para uma menina, comecei a achar ela bonita, e eu passei 5 minutos olhando, aí caiu a ficha depois que eu estava querendo com a menina. E outra vez, dentro de um carro do lado de uma moça lá e tal, e quando eu sentei do lado dela, bateu um fogo tão grande. Eu falei, Jesus, calma, porque eu sei que é pecado também fornicar. Então, assim, foi Deus... Se controla, né? Se controla. Foi Deus ali que trabalhou nisso, não foi ninguém da minha igreja ou que falou, você tem que casar, não. Eu acho que não foi nada imposto, né? Não foi nada forçado. Não, a igreja ela jamais pode forçar um cara que veio da homossexualidade a se casar, a não ser que ele queira, mas forçar jamais. Porque eu tenho entendido, como o Mateus ali fala aqui sobre os eunucos, né? Eu entendo que alguns homossexuais não têm o desejo de casar porque eles não vieram para isso. Alguns serão como eunucos, servirão a Deus de uma forma dedicada, como aos reis, né, na época. Certo. Então, tem homens até heterossexuais que não têm desejo por mulher, e eu entendo que isso pode ser um chamado. Mas também não tem desejo por homem, não, né? Espera. Aí, assim, eles não têm o desejo por mulher, a igreja traz essa pressão que os varões têm que casar. E aí o que acontece? Eu entendo hoje, estudando, meditando com Deus, que alguns são chamados para casar e outros não. Outros vão se dedicar à obra de Deus, assim como Paulo foi. Né? Então, o que acontece? A sociedade hoje ela é muito imposta. O que você é? Na escola, por exemplo, algumas clientes me falam a respeito da filha dela que foi para a escola, e aí ela chegou lá e uma menina lá já foi impor ela e diz assim, você é o quê? Sou eu. Mas o que você gosta? Eu sou hétero, né? Eu gosto de menino. Não, como que você pode falar que você não gosta de menina se você não experimentou? Meu Deus. Então, o homem que fala que não tem atração por mulher, ele vai ser imposto que ele é gay. Né? E tem uma palavra que diz, repita 1000 vezes, uma mentira, ela começa a ser verdade. Quando eu era pequeno, um monte de gente dizia, esse menino tem jeito de gay, esse menino é gay. E a palavra vai repetir e a palavra tem poder. A nossa boca tem o poder de abençoar ou de trazer maldição para a vida de alguém. Né? Da mesma forma de profetizar.
Então, as pessoas elas não vigiam nisso e tem muito homem que acaba aderindo à homossexualidade por pressão da sociedade. Se eu não gosto de mulher, crise de identidade, homossexualidade, então sou eu. Certo. Então, então muitos entraram no homossexualismo sem ter desejo de ser homossexual mesmo, sem ter... Não, eu conheci rapazes que eram... faziam programa. Eu conheci rapazes que faziam programa com outros homens, só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. Só que foi uma brecha, eles acabaram gostando e permaneceram saindo com gays, ou vivendo com outro gay também. Então, é apenas uma brecha, porque eu penso no seguinte... O ato sexual, se qualquer homem se permitir, ou até uma mulher se permitir, ela vai sentir prazer com qualquer pessoa. Certo. O negócio é ela ir num quarto ali e se permitir com a pessoa, né? Então, por que eu, sendo hétero, como a menina falou que eu sou hétero, por que eu vou me permitir a experimentar uma mulher sabendo que a ação é a reação? Se uma pessoa me tocar, embora que eu não goste, os meus órgãos vão se aflorar, né? Então, eu acho isso um laço muito grande, porque assim... Eu vou impor para vocês, como que você não pode gostar de homem se você nunca experimentou? Filho, qualquer pessoa que tocar um cara, homem com mulher, essa pessoa vai ter uma reação sexualmente. Então, isso aí, então se você teve uma reação sexual é porque você gosta. Não. Qualquer pessoa, principalmente homem, que é mais sensível, né? Sim. Homem, só no olhar já desperta o desejo sexual. Não, e ainda mais se a pessoa, né, acabar tocando um homem ele é muito mais propício a reagir do que uma mulher. Né? Sim. Então, eu acho que é uma certa malícia que eles usam para poder estar convertendo, né, para o outro lado. E hoje é um ativismo muito grande também, né? Sim, um ativismo. Um ativismo, né? Por parte do LGBT, né? Dessa comunidade, em transformar uma sociedade homossexual. A gente vê hoje uma questão de cultura, né, que eles querem impor. Uma imposição. Porque assim, é uma coisa que eu costumo dizer. Uma coisa é você ser gay e outra coisa é você ser um ativista gay. E o ativismo está muito relacionado com política, né? Em sua maior parte de esquerda. Então eu vejo que é uma ideologia, é algo que eles querem colocar como cultura e trazer uma normatização que não existe homem e mulher e que a sociedade precisa se converter esse conceito, porque qualquer contrariedade a essa ideia é homofobia. Só que não existe isso. Se for assim, por questão de divergência, o próprio meio gay é homofóbico, porque o que tem de divergência, de crítica, de ataque uns com os outros lá... Até morte entre eles, né? Também. Morte, porque, brigas. Então, assim... É complexo. Por isso que a igreja hoje ela precisa se posicionar e bater de frente, porque se não for hoje, vai ser amanhã que vai acontecer. Beleza. Riquelmo, já que falamos aí bastante a sua vida, a sua conversão, né? Você foi drag queen. Fui. Rainha da parada LGBT. E rainha da parada LGBT. O que você pode dizer para nós aqui, para nosso público, sobre esse tempo que você foi rainha, drag queen, rainha da parada gay? O que você pode nos dizer sobre a parada gay? Assim, você já falou que hoje há um movimento político, né? Um ativismo político. A parada gay, na verdade, assim, é uma demonstração de força política ou apenas de uma expressão de liberdade? Porque na verdade, assim, a parada gay, em sua essência, em seu início, era uma busca mais como respeito da sociedade. Olha, temos o direito de nos apaixonar e de nos relacionar como... Né? Quanto a isso aí, é a liberdade da pessoa, a democracia, tem todo esse direito. Começou com essa essência e eu não vejo algo errado se a pessoa quer viver, que ninguém é obrigado, né? Até Jesus, ele permite que a gente viva tais coisas. Então, eu acho que toda pessoa tem o direito de viver o que ela quer. Mas começou com essa ideia. Só que com o tempo foi mudando. Para mim virou mais um carnaval, né? No início era um movimento para cobrar um respeito. Aí depois virou uma festa, e numa festa que envolve muitas drogas ilícitas, bebedeira, sexo da rua, essas coisas. E as pessoas fora delas, sabe se usam, né, preservativos, e a gente vê um grande índice de pessoas aderindo a doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, promove uma festa, mas você não vê uma ação de conscientização nesse sentido, né? Certo. E eu vejo que ela está evoluindo para o lado político, para um ativismo, né? Porque hoje a gente está vendo uma certa desconstrução do que era tradicional como sociedade, né, e família,
baseado ainda mais na lei judaico-cristã, né? Então a gente vê, eu digo que é uma guerra, né? Então a gente vê hoje igrejas inclusivas, a gente vê uma teologia mais liberal, pessoas que podem viver algo que não está escrito na palavra de Deus, e é algo que eu bato um pouco de frente em relação à igreja inclusiva, com que Lana Holder diz, né, que Deus abençoa a união afetiva, só que ela não consegue mostrar onde está escrito essa questão de homem se unir como uma só carne com outro homem. Talvez a pergunta que eu gostaria de fazer para ela e um bissexual? Vai ter que fazer uma escolha, né? Ou o gênero, né? Como é que funciona a questão de fornicação também? Fornicação é pecado e leva a pessoa à morte espiritual. Inclusive, teve um vídeo dela esses dias de ela, não sei se ela estava sendo irônica ou se ela ficou maluca de vez. Ela foi irônica. Foi irônica, né? Foi irônica. Foi. Onde ela estava pregando para os héteros se converterem, né? Sim, mudar essa mudança de vida. Porque essa teologia liberal está querendo ganhar espaço. Sim. E ela, como trouxe alguns cantores gospel para cantar na igreja dela, e outros teve uma posição divergente, como teve a até aquele Carla, aquele cantor Leonardo, bem conhecido, Leonardo Gonçalves, né? Foi cantar na igreja dela, né? Foi. E a gente vê que a igreja está perdendo a sua essência, né? Está ficando tudo muito normatizado. Deus é amor, mas as pessoas estão esquecendo que Deus é juiz. Mas o Leonardo Gonçalves não é adventista? Ele é adventista, né? Adventista. Não sei muito bem de onde ele é, não. Não sei se mas a gente vê, por exemplo, Bruna Carla, ela teve um posicionamento claro com a palavra e ela respeitou. Ela disse, olha, eu só não vou lá porque é contra os meus princípios. Eu acho até engraçado que a pastora Sara Shiva, né? Eu vi um vídeo dela falando assim, que uma pessoa falou, você iria cantar no casamento gay? Aí ela falou assim, olha, que ela é bem, né? Espontânea, né? Eu gosto muito dela. Ela falou, olha, se você quiser eu vou. Mas se eu for lá, eu vou começar a cantar, vou começar a orar, o povo vai começar a cair endemoniado. Você tem certeza que quer que eu vá nesse casamento? Porque quando eu começar a soltar as melodias e destravar as pessoas ali, vai todo mundo cair. Então, assim, mas assim, trazendo uma conclusão. Não existe na palavra um texto que una um homem com outro homem. E ainda não traz nenhum tipo de evangelho específico, trazendo algum tipo de doutrina de como seria esse casamento homoafetivo se fosse algo permissivo por Deus. E ainda assim, não haveria como uma continuação de família, ou seja, homem com homem não promove uma vida, né? Uma criança. Então, que tipo de aliança é essa que se eu quiser ser pai, eu vou precisar, enquanto homossexual casado com outro, ferir a aliança que eu fiz, né, para poder conseguir uma barriga de aluguel e usar o sêmen apenas de um dos dois para poder gerar essa criança e fazendo com a personalidade, com a questão sanguínea, com caráter, com fisionomia, detalhes de uma pessoa que não faz parte dessa aliança. Então, assim... Nem recebe o cromossomos da outra pessoa, só de um. Então, só pode receber da mãe que proveu a barriga de aluguel. Que não faz parte da aliança. Então, eu não entendo qual é essa teologia que a Lana Holder faz. Uma discrepância muito grande aí, é ilógico isso. Não, e assim, ela ainda trouxe uma afirmação que não era verdade, com César Cavalcante. Que ela trouxe ali, que no Levítico 18:22, quando fala, né, que o homem que deitar contra o homem, né, é abominação. Só que o povo não entende. Quando a Bíblia fala abominação, não é só no termo homossexual. É qualquer ato sexual fora de um casamento ou algo que contraria a palavra de Deus, isso se torna abominável aos olhos de Deus. Então não é algo específico só homossexuais, mas tudo que contraria a palavra. Então, quando ela falou desse texto, ela quis colocar como sexo cultual, idolatria. Só que na prática religiosa, né? O sexo como religião ali, aquela prática... Só que o texto de Levíticos não trata de sexo cultual, mas sim de sacrifício mesmo, de crianças ao deus Moloque. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até o César contrariou ela nesse sentido. Sim. Então, assim... Um debate muito bom, né? Não traz uma afirmação, não tem algo escrito na Bíblia em relação a isso. E eu uso o meu próprio testemunho, que assim, ela falou lá que Deus estava chamando ela para uma grande reforma. Ou seja, uma reforma da normatização da homossexualidade. Meu pai. Tá. Eu, enquanto homossexual, não tive influência de igreja, nem gostava de igreja e nem lia a Bíblia. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, houve cura na minha vida, não no sentido da homossexualidade, porque homossexualidade não é doença. Mas uma depressão pesada não se some de um dia para o outro. Eu não comecei a sentir os frutos do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. A
Palavra de conhecimento, sabedoria, sem eu saber, eu já tinha tido quando eu aceitei Jesus em oração e comecei a falar coisas a respeito da vida das pessoas que eu nem sabia. Comecei a sonhar com as pessoas com coisas que eu não sabia e acontecer na vida da pessoa. Meu Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso. Então, tudo que aconteceu na minha história se revela na palavra de Deus como verdade, nada contraria a palavra. Só que esse Deus que ela diz, ela não consegue provar na Bíblia dela que Deus tem uma ordenança no sentido do casamento. E o Deus que eu sigo, que se revela na palavra de Deus, falou comigo que era necessário eu abandonar a prática, que o problema não é você se entender gay, mas o ato sexual, seja quem for, fora do contexto de casamento entre homem ou mulher, que é a única coisa que tem escrito na palavra de Deus. Ninguém consegue achar um texto que Deus fala e ordene que dois homens se unam como uma só carne. Esse Deus falou para mim que era necessário deixar a prática, o ato sexual. Então, certo é que quando eu me converti, eu nem queria saber nada com mulher, mas Jesus fez a obra. E hoje eu tenho o maior desejo de querer casar, ter filhos e constituir família. Aí o ponto é, de qual Deus estamos falando? Um lado, Lana Holder, que não consegue provar na palavra que Deus ordenou essa reforma a ela, e eu que não tive influência de ninguém, mas que Deus falou comigo e era necessário deixar a prática. Meu Deus. Então, o Deus que eu sigo, que promoveu toda a cura, toda a libertação da morte espiritual minha, como todas as pessoas, é o Deus que falou que não compactua com que dois homens se relacionam sexualmente. E a própria Escritura é clara, né? Não, é claríssima, né? 1 Coríntios 6, além 18, da Escritura, a tua experiência, Pastor, a experiência de muitos. 1 Coríntios 6,18, eles querem dizer que foi para aquela época. Só que 1 Coríntios 6,18, quando fala aqui, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que na tradução no grego que tem malakoi, né, que é os homens que se caracterizam como mulher e na formação sexual como mulher, com homens que são acernocoitai, né, que são homens ativos, e que a palavra diz que na igreja de Corinto era uma igreja imoral, tanto como sociedade, mas que a graça de Deus, que é Cristo, mudou alguns deles que viviam essas práticas. O texto é muito claro, que homens foram mudados da homossexualidade como a condução que Deus ordenou eles serem. Ou seja, existiu ex-gays na época de Corinto. Sim. Então, eles querem excluir aquilo. 1 Timóteo 1,10 fala sobre, Romanos capítulo 1, versículo 24 a 27, e no Antigo Testamento, como Levítico 18, 22. Tem vários versículos que contrariam, mas ela não consegue apresentar um versículo que eles favorece, têm, né? Que favorece. O Essas máximo práticas que eles se aproximam lá é de Mateus 19, acho que o último versículo, que Jesus fala ali, né? Que se ele nasceu assim, aceite como ele é, no sentido dos eunucos. Sim. Mas o eunuco era um homem formado, só que ele não tinha um sexo no ato de se relacionar, mas ele servia aos reis, e os reis queriam homens eunucos pelo fato de não cometer ato sexual com as rainhas ou com as princesas. Ou mandavam cortar também, mas eram servos. Então Jesus fala isso. E até porque o contexto é sobre casamento, né? Sim. E assim, aqueles que não têm... Mas assim, eles falam assim, mas Jesus nunca falou nada contra o homossexual, mas muito menos a favor. Então, para eu afirmar algo na palavra de Deus, que dois homens podem se unir, tem que estar escrito. O problema, até repreendi um amigo meu que está lá na igreja deles lá. Eu falei o seguinte, vem cá, ela está afirmando que tal coisa é permissível por Deus entre dois homens, não está escrito. Morrendo essas pessoas, onde essas pessoas vão estar? Meu Deus. Então, ela vai dar conta de tudo que ela está pregando que não está na palavra de Deus. E a palavra diz que vamos dar conta diante de Deus. Tiago 3, não queiram vocês ser mestres, também que vão ser julgados com mais rigor. Para eu afirmar algo de Deus, tem que estar na palavra. Fora disso, é heresia. Não existe. Ô, Riquelmo, e o que você fala da posição que o JA tomou, transformação dele? Olha, o JA, eu acho que a gente precisa entender uma questão. Será que o JA já era nascido de novo? E ele chegou a falar que sofreu um abuso dentro da igreja. E a gente vê uma brecha, né? Então, ele já foi colocado muito cedo para fazer as músicas lá, né? Então, pode-se dizer que ele não teve infância. Eu sou um pouco contra... cantando nos altares, nos congressos. Eu sou um pouco contra de você colocar criança para fazer um trabalho ministerial, né? Porque assim, a gente que faz a obra de Deus, a gente lidar com o mundo espiritual. Isso é verdade. Então, como que é com a criança, né? Então, no sentido dele, é entender primeiro, ele nasceu de novo alguma vez? Porque a palavra diz, né? Que o nascido de novo, ainda que cai, ele não consegue. Não é só porque estava desde criança na igreja que nasceu de novo. Que é nascido.
Porque é filho de crente, porque canta. Sim, sim. Deus pode ter dado o dom, Deus pode ter o chamado na vida dele, eu não duvido. Só que, movida ao que aconteceu com ele, isso foi uma brecha que ele teve que carregar. E ele viveu uma vida sobrecarregada porque ele foi imposto a fazer shows e acabou não tendo a vida de criança que ele deveria ter, né? Então, eu acho que isso virou uma brecha e que hoje ele acabou cedendo à carne. Sim. Né? E é uma grande diferença. O JA hoje está entrando onde eu estava. E hoje eu estou entrando onde ele está. A grande diferença é que eu sei o que o mundo representa. Né? E hoje eu vivo, já tenho alguns anos na fé e sei o que é a igreja. Então, eu sei da experiência que eu tive, do que Deus fala comigo, do que Deus me usa e das pessoas que eu tenho alcançado, né, através da minha vida. E que até um rapaz aqui de Campinas, amigo meu, falando meu testemunho para ele, Jesus falou com ele. Ele escolheu sozinho deixar a homossexualidade, se batizou a fazer um ano da fé. Hein? Então, a gente está falando de que Deus? Né? Lana Holder, JA, acho que tem uma outra cantora que a filha assumiu também, né? É Sara? Não, é... Tem uma cantora que assumiu também aí. Não é daquela pregadora, daquela pastora... Que não, tem a Eixla, que o filho assumiu, mas sim, tem uma outra... Tem uma pastora que eu esqueci o nome dela. Ela prega muito em congressos de mulheres. Sim. Era da Lagoinha. Sim, ela era da Lagoinha. Agora eu acabei esquecendo o nome dela. Eu também esqueci o nome dela também. Então, assim, a gente tem que estar lidando com pessoas que nunca nasceu de novo. Pessoas que estão expostas a uma cultura que está aí no mundo, LGBT. E se em algum momento essas pessoas tiveram algum tipo de abuso, algum tipo de situação que mexeu isso com a vida deles, eles acabaram cedendo. Por quê? Sem o Espírito Santo, a gente é movido, a gente é preso pela carne. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem a libertação da verdade que é Cristo, e Ele que provê essa libertação, e somos refém do pecado. Então, é uma probabilidade muito grande que alguém que foi abusado ou passou por alguma situação constrangedora no sentido sexual, acabe se moldando à homossexualidade. Então, é o que eu vejo na situação deles. Sim. É como você colocou, né? Eu acho que um dos problemas maiores aí foi expor uma criança, ou até usar essa criança para um público, né, que era o público evangélico, para cantar em congressos, participar de igrejas, de cultos, em altares, cantando. E isso, de fato, acabou, de alguma forma, né, privando, né, como acontece com outras crianças também que está por aí, não é só na questão do homossexualismo, mas de outras práticas também, não ter infância, não serem, de alguma forma, educadas de forma bíblica, estarem numa escola bíblica dominical, participando com as crianças, aprendendo a palavra. Que é o que eu falei, né? A igreja cinzentou muito nessa área de sexualidade. Sim. Então... Eu acho que não só do homossexualismo, mas do próprio casamento, né? Hoje tem muitas palestras, hoje tem muitas palestras sobre casamento. Sim, sim. Mas tem pouco voltado à área de jovens. Para a área de jovens, isso é um fator, né? Ô, Riquelmo, vamos falar um pouco de política. Vamos. Né? Até porque também tudo isso que nós estamos falando aqui, você está falando, envolve a política, né? Sim, envolve. Porque nós temos, por um lado, a esquerda, temos a esquerda que é progressista, a direita que é conservadora, e nesse aspecto nós temos as militâncias. Sim. Não é? Você mesmo falou, você já foi um militante, você foi drag queen, trabalhou na noite, foi rainha da parada gay. Sim, sim. Então você conhece todo esse movimento. Não é? Você conhece todo esse movimento. Sim, sim. E assim, a gente sabe que ele está crescendo, e cada dia crescendo mais. Né? Ele está hoje na TV, está toda uma motivação. Pelo país, eu lembro que acho que ano passado, quando foi ano passado a eleição? Não, foi 2018. Não, mas teve outras eleições. Foi de prefeito, né? Foi em 2020. Prefeito vereador, né? 2020. Deputado, alguma coisa isso, assim? Não, prefeito e vereador foi em 2020. 2020, então. Deputado e presidente foi em 2018, que vai acontecer agora, esse ano de novo. Eu acho que só pelo Brasil que eu vasculhei, acho que pelo menos umas 6 trans foram eleitas como, acho que deputadas, né? Sim. Isso. Foi a última eleição, né? Não sei, não lembro. Enfim. 5 foram eleitas, 5 ou 6 que eu vi pelo país só foi trans, né? O travesti. Mas já é muito, é pouco? Assim? Não. A gente está vendo que a militância está crescendo, né? Pessoas nessa categoria dentro da política para representar esse público. Então, a gente vê que até a gente vê essa briga de esquerda e direita, a esquerda, que não é uma palavra que o pastor Hernandes Dias Lopes falou, né? É que assim,
A gente que é cristão, na verdade, a gente não tem que levantar uma bandeira assim, esticada, né? A gente pode sim ter o nosso político. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou direito, sou esquerda. Não pode fazer. Na verdade, fazer. a gente tem o direito de votar e escolher aquele que melhor representa a palavra de Deus. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Só que o que ele falou que eu achei muito interessante é que, assim, pra gente que tem um cargo eclesiástico, né, que Deus nos chama para ser pastor, né, evangelista, não devemos muito levantar a bandeira. E ele até falou assim, se for um de esquerda, eu aconselho que você saia dessa igreja e procure outra. Porque, assim, se os cristãos que são de esquerda se movem à ação social, porque a esquerda trabalha muito essa área, né? O cristão não deve se moldar a isso. Porque a própria igreja, o próprio cristão, ele já faz o trabalho social. Em todo o contexto da história, a igreja participou de todas as situações da sociedade. Influenciou a sociedade na época das pandemias. Foi a igreja que recolheu pessoas, ajudou, alimento como teve recentemente, a igreja deu trabalha toneladas. Com drogados, né? Com drogados. Trabalha com drogados. Recuperação. Então, assim, quando eles só mostram as coisas erradas, né? Mas ninguém mostra os acertos da igreja, né? Então, o cristão ele não deve se moldar por uma bandeira. Só que aí a gente deve buscar quem representa melhor as nossas ideias. Só que a gente vê isso grosseiramente, porque a palavra é muito clara no sentido de droga, que é pecado, no sentido de homossexualidade, que não existe um desígnio de Deus para que pessoas do mesmo sexo se casem, só que é uma bandeira de esquerda, né? E outras coisas sobre aborto e outras coisas mais que a esquerda tem como pauta que contraria a palavra de Deus. Só que tem cristãos que não conseguem enxergar que isso é incompatível com a palavra, e apoiar isso é você meio que compactuar com a ideia, né? E assim, a direita, ela tem seus problemas, suas corrupções, como qualquer outro político. Só que a direita, embora com seus problemas, ela melhor representa as ideias do que está na palavra. Contra aborto, contra a ideologia de gênero nas escolas. Eu, particularmente, eu não acho correto. Na minha época, quando eu comecei a me envolver na praça... Mas o cristão se envolver com a política de forma direta? Não, eu digo... Por exemplo, assim, você botou em uma posição que você ouviu do pastor Hernandes Dias Lopes sobre levantar uma bandeira. Mas quando é o cristão, o pastor, o evangelista que vai se candidatar, como é que fica isso? Tu acha que seria bom? Eu acho que sim. É bom? Porque assim, se a gente vê que um lado... Não há um aspecto de aderir à política no sentido apenas da busca de poder e dinheiro? Ou realmente é a busca para manter realmente a boa moral? Sim, sim. É porque a gente está lidando numa questão até um pouco complexa, né? Certo. Porque, como eu falei, acho que no ano retrasado, não sei, 5, acho que trans ou travestis foram eleitos como, né? Acho que deputados, enfim. Só que isso está crescendo. E o movimento agora virou uma pauta política, né? Então, se a direita ela não tiver o posicionamento dela, como que irá rebater as ideias? Porque daqui a pouco a gente não vai poder falar o que a gente acredita a respeito da homossexualidade por imposição da própria esquerda e do ativismo gay. Entendi. Então, eu vejo que aí são coisas diferentes, né? Uma coisa é eu ter um cargo eclesiástico e levantar uma bandeira para defender um político que nem nascido de novo é. E outra, eu como cristão, Deus me chamar com esse propósito de estar ali dentro e representar as ideias do reino. Então eu acredito, porque José foi chamado para ser o quê? Governador do Egito. Então Deus ele é o mesmo de antes, o mesmo de hoje, o mesmo de sempre. Então a igreja, se ela não se posicionar, a gente vai ser daqui a pouco comido vivo. Vai haver uma mordaça para os cristãos. Exatamente. Tipo assim, cala a boca, você não pode mais pregar isso, não pode mais falar, não pode mais evangelizar. Porque é toda uma cultura que está sufocando a igreja. Teologia liberal, inclusiva, ativismo dentro da política. Esses inimigos são inimigos de dentro, né? As teologias, né, que estão aí, que são heréticas. Sim, sim. E tem um inimigo externo, né? Tem um inimigo externo. Pastores aderindo como igreja inclusiva. Inclusiva, né? E o que você acha das igrejas inclusivas, né? Lógico que você já falou sobre Lana Holder. Eu acabei falando meio que tudo, né? Eu acho que é uma seita. Né? É uma seita? Não tem como ter salvação ali na igreja inclusiva. Não, porque, pensa bem, como que... Se algo que é claramente pecado na palavra de Deus e preciso nascer de novo como uma nova criatura, né? Como é que... Não tem como, né? Porque é o ponto. Eu não desejo que ninguém seja condenado. Na verdade, você fala assim, quando eu me posiciono e falo isso, é porque
eu tenho convicção, Deus me usa e Deus tem trabalhado a minha vida de tal forma que trouxe essa verdade para mim, eu não tenho como ficar calado. Então, assim, eu não quero ver nenhum amigo meu sendo condenado por heresia ou por desleixo de outras pessoas. A Bíblia fala, será que um cego pode conduzir o outro? Será que você que está na igreja inclusiva e Lana Road está indo para o penhasco, se ela for cair, tu não vai cair junto? Porque para eu afirmar uma coisa na palavra de Deus tem que estar escrito. Caso contrário, é anátema. Do que está em Gálatas, né? Ainda que um anjo do céu apareça e pregue um evangelho diferente do que vos prego. É anátema, é maldição para mim, que vou prestar conta perante Deus, e para as pessoas. Então, eu, Riquelmo, todo o meu argumento está na palavra de Deus, e eu tenho a convicção que eu chegar diante da presença de Deus, eu não fugi nada do que está escrito. Sim. Agora, o problema é ela. Aonde ela prova que o argumento dela está escrito e essas pessoas estão indo para onde? Então, você disse assim que o crescimento na bancada, hoje, LGBT está crescendo, hoje lá no Congresso, mas também as igrejas inclusivas também estão crescendo. Então, não é somente aquelas que se dizem gays, igrejas gays, mas as igrejas agora, evangélicas que têm... É que as inclusivas agora quer abraçar todas as pessoas. Quer abraçar todas as pessoas. Tem igrejas que, por exemplo, que eram igrejas sérias, igrejas tradicionais que estão mudando até esses pontos nas suas... É porque a teologia liberal está fazendo o quê? Não é mais o homem que tem que se converter ao evangelho, é o evangelho que tem que se adaptar às pessoas. Não, então, assim, se hoje tem essa militância e tudo, não, agora a homossexualidade não é mais pecado porque está escrito na palavra, mas precisamos adaptar ao homem. Então, isso é um grande erro. E a palavra fala sobre o esfriamento na fé que aconteceram nos últimos dias. Apostasia, né? Então, assim, alguém tem dúvida que Jesus está voltando? Mateus 24 fala ali que nação se levantaria contra a nação, haveria fomes e pestes, e quando se falar de paz, viria o grande mal. Lucas 17 também fala sobre os 3 pontos da volta de Jesus, né? Os sinais. Que o comer e beber no versículo 26... Como nos dias de Noé, né? 26, 17. Que comer e beber está atrelado a um estilo de vida hedonista, vida centralizada no próprio prazer. O segundo, casar-se dar-se em casamento. Pessoas que iriam se casar, divorciar e casar de novo. Divórcio seria constante. Até dentro da igreja a gente vê esses casos. Sim. E, como nos dias de Ló, a homossexualidade seria algo constante na volta de Jesus. Então a gente vê uma divergência clara da palavra em relação à homossexualidade em condição de ato sexual. Mas qualquer homossexual é possível alcançar a salvação se ele se arrepender, reconhecer que ele é um pecador e que necessita de salvação e que Cristo é o Senhor da vida dele e que ele ressuscitou, né, dos mortos e que ele está sentado ao lado direito de Deus Pai. Então, assim, a gente está vendo que o inimigo está fazendo um cerco para apagar o verdadeiro propósito do Evangelho. Né? Até os pregadores hoje estão mais voltados a um Evangelho mais conveniente, mais de autoajuda, mas não pregam palavras simples que deveriam ser pregadas, como João capítulo 3, sobre o novo nascimento, ou Ezequiel capítulo 11, versículo 17, que fala sobre o novo coração, que esses 2 textos estão interligados, que se eu não tiver um coração de carne e remover o meu de pedra, eu não me adaptarei no reino dos céus e eu não serei salvo. É muito profundo. Certo, e as pessoas hoje não querem pregar a verdade. Não querem, né? Para querer, de alguma forma, aderir pessoas, né? Encher as igrejas, estão amenizando aí a mensagem do evangelho, né? Do juízo de Deus, do arrependimento. Mas eu acho que o problema disso é assim, eu quero, sei lá, ter agenda, eu quero agradar as pessoas, mas o problema é, e quando essas pessoas não entram lá em cima? E quando eu for prestar conta com o maior interessado? Sim, aí fica estreito. Prefiro falar a verdade... Aí não tem um ponto de correr, né? Prefiro falar a verdade, prefiro ter pouca agenda, prefiro fazer a diferença do jeito que Deus está me usando, do que me mover o evangelho por algum tipo de interesse, pregar o que as pessoas querem escutar e não viver o verdadeiro propósito de Jesus, né, na Terra. Não tem como ser um pregador popular, né? Não. Quer te fazer uma pergunta? Você já ganhou alguma alma para Jesus depois da sua conversão? O meu amigo lá, que eu te falei, que é daqui de Campinas, que ele, através da minha vida, ele buscou a igreja, se converteu e hoje está na igreja há fazer 1 ano. E você não sabe assim a quantidade de testemunho de rapazes que vê o meu conteúdo nas redes sociais, mandando mensagem dizendo que deixou o outro marido, porque depois do meu vídeo viu que Deus falou com ele voltou para a igreja
e pessoas mandando mensagem pedindo ajuda. Então, assim, nas redes sociais, Jesus está fazendo mover. Tem aqueles que você nem sabe também, né? Que se converteu, ouvindo uma pregação sua, seu testemunho. Eu fui para Natal um tempo desse, aí eu fui visitar uma vizinha minha, e ela disse que vendo os meus vídeos, ela é católica, né? Olha só. Ela disse, nossa, você fala tão bonito que agora eu fico até com vontade na igreja protestante. Não, e aí ainda mais. Ela falou assim, e tem uma menina que é lésbica de uma outra cidade do interior, que estava vendo seus vídeos e parece que ela se endireitou agora, está buscando a igreja. Falei, olha, como que Jesus foi levar meu vídeo lá no interior para arrumar a menina lá, né? E assim, a glória é dele, né? Porque assim... É só instrumento, né? Só somos instrumento. Exatamente. Então, isso é amor. O amor é você pregar a verdade, é o que move as pessoas e é o Espírito Santo que capacita as pessoas a deixar tais práticas. Tá vendo que eu aqui em Campinas, São Paulo, uma moça lá do Nordeste, lá do interiorzinho, viu meu vídeo, Deus falou com ela e ela se moveu ao evangelho e negar a prática do que ela estava vivendo. E aí chega o ponto que me agarrou, né? Qual Deus estamos falando aqui? Porque a Bíblia fala de dois senhores. Se tentar se adaptar um com o outro, um vai aborrecer o outro. Então, a quem eu estou servindo? Depois da sua conversão, você teve algum preconceito? Algum tipo de preconceito? Não diria que sofreu, né? Não, na verdade, assim, alguns amigos se afastaram de mim, né? Depois que eu me converti. E, enfim, como dizem, Jesus passa uma vassoura, né? Quando a gente se converte. Mas assim, enquanto outros se afastaram, muitos outros que eu conhecia, mas que nunca falaram comigo, mandaram mensagem para mim, dando glória a Deus, dando parabéns para mim, dizendo assim, que orasse pela vida deles, que acreditava que um deles também poderia mudar. Olha só. Eu achei muito forte isso. Que bênção, hein? Né? Riquelmo, nós falamos de política, né? Você já falou um pouco. Questão, por exemplo, do meio artístico. Não é? Por exemplo, nós tínhamos, há uns anos atrás, de muitos anos, que foi o Clodovil, né? Sim, sim. Que era artista, apresentador de programa, sim, e também se tornou um político. Sim. E você vê que ele era totalmente com uma mentalidade diferente, apesar de terem feito muitas caricaturas deles, né? Assim, tiraram sarro, fizeram muita comédia a respeito do Clodovil. A gente brincava quando criança, né? Mas não percebemos a inteligência daquele homem e quanto aquele homem, mesmo sendo homossexual, ele era a favor da família. Sim, ele era muito correto. Era muito correto, né? Ele até mesmo tinha uma posição muito clara que ele não era a favor do movimento gay, não. Sim, sim. Ele mesmo de parada gay. O que eu faço entre quatro paredes, eu não tenho que estar expondo para ninguém quem eu sou, não. Eu acho que ele está ali um homossexual coerente. Sim, sim. Coerente, né? Ele nunca desconstruiu o que é família em seu conceito, né? E quando ele entrou na política, ele foi muito perseguido também. Sim. Então, assim, eu gostava muito dele, eu achava ele muito posicionado. E muitos ativistas não gostavam dele porque divergia das ideias, né? Então eu vejo que ele era uma pessoa verdadeira. Aí por isso que eu falo, há uma grande diferença de você ser homossexual, gay, e de você ser um ativista gay. Ativista gay, ele tem toda a sede de perseguir a igreja, desconstruir o que a palavra de Deus diz. E tem muito homossexual, como o próprio Clodovil diz, olha, eu não sei bem o porquê que eu me nasci nessa condição, mas eu vivo e vou me entender eu e Deus. E Deus, ele é justo, que antes que cada um morra, ele tem o seu momento com essa pessoa, sim, né? Então, eu não duvido que Clodovil possa ter sido alcançado, se arrependido, porque Deus, Jesus diz, né? Quando o fariseu falou, Senhor, não toque neste homem, ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os perdidos. Muito bom. E assim, ele do meio político, nós vimos, ele também foi da classe artística. Sim, sim. E na classe artística, nós tínhamos, há anos atrás, muitos artistas, tanto como apresentadores, cantores, como Legião Urbana, Ney Mato Grosso, né? E outros, como a Roberta Close, né? Roberta Close, que fala aquela que era trans, né? Sim. Tem a Roberta, cantora também, como é que chama? Roberta Miranda. Sim, sim. Mas você nunca vi, assim, pessoas que produziram a arte, e se fizeram alguma mensagem ali, meio que fazendo apologia, fizeram tão escondida que assim não causou nenhum escândalo, não promoveu o homossexualismo, e era a arte mesmo. Sim, sim. Né? Como Queen também, o Freddie Mercury. E outros que a gente fala assim, era o meio artístico. Hoje o meio artístico homossexual, assim, da classe gay, cara, promove nas músicas
essa imoralidade, não só eles, né, mas outros também, promove toda uma arte imoral. Sim, sim. Como é que você vê esse meio artístico hoje também tão ativista também? Né? Na Música, verdade, filme, novela. Uhum. É como eu falei, né? O próprio iluminismo ele veio usando dos conceitos de cultura que é séries. Você vê séries temáticas LGBT, temáticas que romantizam a prostituição, temáticas que romantizam as drogas, tudo para desconstruir aquilo que é princípio de Deus. E o Deus desse mundo, que é Satanás, né? Ele quer usar disso para as pessoas contrariar a palavra de Deus e se distanciar da palavra de Deus. Quanto mais eu vivo a carne, mais me distancio da presença de Deus. Então, assim, a questão da classe artística, a palavra de Deus diz o quê? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua própria alma? Classe artística não é pecado você assim, querer ser famoso, fazer um trabalho. Só que tipo de trabalho que eu estou fazendo? O que ele está promovendo nas pessoas? O que eu faço promove imoralidade? O que eu faço indica as pessoas a usar droga? O que eu faço romantizo que as pessoas precisam se prostituir? Então eu estou trazendo o quê? Destruição na vida delas. Sim. O fato de uma dar certo não quer dizer que as outras milhares vão dar. Então vem o que depois? A tristeza, a destruição, né? Os problemas sexuais, doenças, a humilhação que muitas passam por fazer programa, como travestis, que eu conheço amigos meus que fazem programa, e passam uma vida muito terrível. Mas então, o que eu vejo é que a fama quer te oferecer todos os pecados capitais, né? Você ser rico, ser famoso, mas no sentido de luxúria, né? De você querer desfrutar do sexo, das bebidas, das noitadas, baladas, de se relacionar, né, com pessoas diferentes. Se autopromover, né? Exatamente. Se autodeterminar diante de uma sociedade. Sim, sim. E isso gera o quê? O desejo da carne das pessoas. Então eu vejo que é uma cultura que tenta, através das mídias, atiçar o que está no coração das pessoas, né? A Bíblia fala o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, do que meu coração tá cheio hoje? Do que minha boca está falando? Do que a minha boca almeja hoje? Eu quero buscar a presença de Deus, eu quero viver os princípios de Deus, sabendo que os planos de Deus são maiores, muito maior do que eu possa buscar no mundo. O mundo é cheio de destruição, frustração, competição, humilhação. Eu passei por muito isso. E no próprio meio gay também. Então, assim, é uma ilusão para querer desfrutar das coisas do mundo. A mulher vai querer se relacionar com muitos caras diferentes, viver a independência dela, só que lá na frente, como aquela moça que eu falei, adquiriu uma doença sexualmente transmissível. Acabou com a vida por uma parte, digamos assim, né? Até descobrir um cara que aceite como ela tá e constitua, porque tem hoje formas, né, de uma pessoa se manter no casamento assim, só que nem todo mundo quer. Aí desvaloriza a mulher. Essa mulher é rodada aí. O homem fica com síndrome de Peter Pan. Não cresce, não tem maturidade de homem, como que vai casar? E aí a beleza, um dia tudo passa, a pessoa se encontra sozinha, com depressão, às vezes morando só com a mãe, e vê lá na frente que desperdiçou a vida dele buscando coisas que não trouxe crescimento. Então, a gente vê que a imaturidade está sendo moldada nas pessoas, e o luxo, o dinheiro, a fama, só que tudo passa. Então, muitas vidas estão sendo destruídas, e umas ou outras acabam se dando bem, mas ainda assim no fim passam por situações bem difíceis. Porque você se encontrar sozinho, numa mansão, cheio de dinheiro, só com pessoas interesseiras pensando no seu dinheiro, ou na primeira oportunidade de passar você para trás, isso é vida? Aí o que a palavra diz? Se eu busco o mundo, que adianta disso se eu perder minha alma? Não adiantou nada, né? Não. O cara viveu aqui a vida inteira no bem, no luxo, praticando todo tipo de pecado, tendo todo tipo de prazer, e quando morre, que aí é o ponto. Acorda lá no inferno. A pessoa que morrer sem ter Jesus, ela está na morte espiritual. Sim. Então ela vai viver a segunda morte. Aqueles que morrem em Cristo vão viver a vida e vida eterna. Sim. Que a segunda vida não vai ser de morte, vai ser de vida. Vai ser de vida. E a segunda morte não vai ter poder sobre ele, né? Exatamente. Que aí é a reivindicação de Satanás. Satanás vai poder reivindicar aqueles que pertencem a ele. Verdade. Maravilha. Riquelme, o que você acha do pecado sexual, do homossexual e o heterossexual? Heterossexual. Porque assim, quando a gente fala de pecado, a gente não fala de pessoas, fala de pecado. Sim. O que a Bíblia trata como pecado é a fornicação, né?
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. A fornicação é uma transgressão ao nosso próprio corpo, porque Cristo na cruz pagou o alto preço, não podemos fazer tudo o que queremos. Né? E o versículo 14 ainda fala assim, será que quando Cristo voltar se unirá a sua carne a uma prostituta, fazendo a divergência de alguém que se prostitui? Então, a fornicação fora do casamento entre uma mulher é um pecado. É pecado para quem é heterossexual. E como não seria para o homossexual? Fornicação leva a pessoa a viver a morte espiritual. E é um pecado que está na mesma categoria do que? Do adultério. Então, quando a gente fala de pecado, é de pecado. Então, as pessoas... É meio que você mexer, cutucar elas no local que ela mais gosta, né? Tipo assim, eu quero ver minha liberdade sexual. Se você vai falar para um hétero, ou principalmente para um homem, que ele não pode viver a liberdade sexual dele, isso aí é você meio que confrontar a pessoa, né? Então eu vejo que, assim, eu vejo mais heterossexuais sendo condenados ao inferno por falta de arrependimento, ou lago de fogo, né? Vamos usar esse termo. Por falta de arrependimento do que propriamente homossexuais. No mundo, pelo menos por enquanto, existe mais héteros do que homo. Sim. Por enquanto. Então, por falta do arrependimento, que a gente precisa reconhecer que a gente viveu uma vida de prostituição. Prostituição não é no sentido de você cobrar, mas é no sentido de desfrute. Então, se você vive uma liberdade sexual que contraria a palavra de Deus no código de santidade, você está na morte espiritual. Então, é necessário que você se arrependa, crê em Jesus como Senhor e Salvador e busque viver uma vida diferenciada. Caso contrário, se alguém fechar os olhos nessa condição, ela não é salva. Meu Deus, hein? Aí é terrível. Então, eu quando falo de pecado sexual, eu sempre coloco em pé de igualdade, assim, no sentido do confronto, né? Só que o que a Bíblia diz o quê? Que para Deus ele não faz diferença. Deus perdoa qualquer pessoa, independente do pecado. Só que existe a consequência do pecado. Meu Deus. Então, muitos na homossexualidade acabam vivendo algumas situações muito difíceis na velhice, tendo que se sujeitar a pagar para se relacionar com outros homens. Muitos passam por uma vida de solidão. Ou quando é um casamento entre eles, é um casamento mais como conveniência, parceria. E muitos deles têm um relacionamento meio aberto. É difícil ver um casal homossexual já idoso. É difícil. Não, muito raro. Existe, muito raro, né? Olha, mais de 90% dos homossexuais que eu conheci em 12 anos, todos eles estão vivendo uma vida sozinho. Sozinho, né? Estão se relacionando com pessoas diferentes, que naquele momento vai lá, consegue, fica com alguém. Tem que pagar para poder se relacionar. Ou quando o cara é mais velho, ele precisa pagar para poder se relacionar. Porque quem geralmente é homossexual é muito envolvido por beleza, corpo, né? Então, quando o cara já é velho, o cara ele não quer, ele quer pessoas mais jovens, né? Ou que tenha mais beleza, ou que possa oferecer mais no sentido de desejo sexual. Então, eu vejo mais como um vício, que aí a gente vem para pornografia. Você vê ali tanto mulher como homens, bonitão, corpão, os negocinhos lá. E é uma questão de desejo. Então, eu estou almejando algo que eu não posso ter. Por exemplo, um cara que é homossexual, que tem uma beleza normal, tradicional, como qualquer pessoa. Se esse cara consome filme pornográfico e vê um cara, sei lá, como Caio Castro, ele vai viver um relacionamento verdadeiro com um cara parecido assim como Caio Castro, como ele tanto almeja? Não vai. Não é nada. Porque o cara como um Caio Castro, geralmente ele tem aquele sentido de querer ser adorado. Sim. Então, ele vai querer sair com as pessoas vão querer usar do corpo dele, ele vai querer muitas vezes ser bancado. Tem muitos rapazes que aderem a ficar com homens mais velhos para ser bancado. Sim. Então, assim, é uma forma de adoração. Como mulheres também, né? Isso acontece no meio das mulheres também. Das mulheres também, em todos os lados, né? Então, aí como a gente fala, quando a gente fala de pecado, a gente fala de pecado, não de pessoas, né? Sim. E esse é o ponto. Então, assim, eu vejo que o homossexual ele acaba pagando um preço muito grande. Porque ele já vem com muita frustração, a família às vezes não aceitou bem, passou por humilhação, muitos saíram de casa, passou por prova, por humilhação. No mundo gay também que acontece muito. Então, é muito complicado a dor que um homossexual passa quando ele se chega mais perto da velhice. Porque são muitas feridas que não foram tratadas. E muitos deles eles não querem assumir que eles estão vivendo sozinhos. E muitos falam que estão vivendo bem daquela forma. Mas todo mundo quer ter alguém, todo mundo quer Mas chega. Há uma grande proporção de homossexuais que chega na velhice mesmo? Chega sim. Hoje, a medicina, né? Assim, mas tem muitos que entram na droga que aí não passa muito dos 40, não. Bebida.
Porque aí a depressão, a crise de ansiedade, eles vão para a balada, vão se relacionar, vão usar de coisas ilícitas. E essas drogas, eles promovem uma dependência, né? Sim. E todo final de semana eles estão lá usando. Então, isso gera um buraco muito grande de depressão e muitos deles acabam se autodestruindo na própria droga. Meu Deus, sim. Riquelmo, que prazer foi falar contigo, meu irmão. Amém. Uma alegria. Foi muito bom o papo aqui. Muito bom mesmo. Dá pra gente continuar mais, mas daqui a pouco cada um tem que ir embora, né? É verdade. Já tá ficando... Fica pra próxima, né? Não, tem que ter mais uma, né? Tem que ter mais uma, porque esse assunto aqui é um assunto inesgotável, né? É muito profundo. Né? Assim, eu tinha tanta coisa para perguntar, para falar, mas a gente sabe que sempre precisa falar mais aqui, né? Sim, sim. E assim, cara, eu sei que também deve ser a dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo. Sim. Mas o que você falou aqui, acho que já deu para dar um norte, né, para muitos que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Eu quero deixar meu agradecimento a todos vocês que participaram. Desculpa não poder responder as mensagens hoje, gente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Foi uma alegria ter vocês aqui no nosso podcast, tá bom? Riquelmo, deixa uma mensagem para o povo, né? Não só para aqueles que são que nos assistem, né? Que são nossos seguidores, os que são inscritos no nosso canal, mas para aqueles que estão vivendo no homossexualismo hoje. Sim, sim. Deixa uma mensagem de gratidão aos nossos inscritos, sim, aos que estão nos assistindo, e uma mensagem para os homossexuais. Né? Uma mensagem de fé, de igreja, de cristão. Sim. Tá bom? Não, o que eu deixo para mensagem para vocês que vivem a homossexualidade, primeiro, a vida de vocês é importante para Deus. Quando a Bíblia diz que um pecador se arrepende, é motivo de festa no céu. Todos nós somos pecadores e carecemos de salvação. Então, independente do que você viva hoje, vá para a igreja, dobre o seu joelho, ora a Jesus Cristo, busque a palavra, embora que a Bíblia divirja um pouco da sua realidade, a salvação é oferecida a todas as pessoas. Sim. Para todo que nele crê, se arrepender e buscar uma vida. E quando fala de buscar essa vida, é algo movido pelo próprio Espírito Santo, ou seja, vai ser algo da sua própria vontade pessoal de deixar tais coisas na sua vida, não só a questão da homossexualidade e outras coisas, mas que o Espírito Santo vai te mover a viver o propósito de Deus na sua vida. Então, embora que haja essa divergência, todo homossexual ele deve estar na igreja, né? Buscar a palavra de Deus, porque somente a palavra que transforma as pessoas. Então, a vida de vocês é importante, busque ao Senhor, e maiores são os planos que Ele tem na tua vida. Jeremias 33 diz que clamas a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu recebi essa palavra. Eu posso dizer que eu fui o mais julgado pela sociedade, porque eu me vestia de mulher, era drag queen. E fui muito julgado também no mundo gay, que não é um mundo fácil, não. Porém, o único que teve misericórdia e alcançou minha vida por Ele mesmo foi Jesus. Glória a Deus. Então foi Jesus que, clamei por Ele, Ele veio a mim, transformou minha vida, curou minhas feridas do passado, me trouxe para a igreja me dando um propósito e de hoje poder acolher e conversar com outros homossexuais que precisam de ajuda e eles têm esse travamento de tentar se comunicar com a igreja por medo de sofrer algum tipo de preconceito. Então, se você é homossexual e precisa de algum tipo de ajuda, me chama nas redes sociais, né? Meu nome é Riquelmo Araújo, está no Instagram, no YouTube também é Riquelmo Araújo. Meu telefone é 19 9742 35994. Tanto você que seja homossexual ou você que seja pai, que muitos pais também me chamam, que precisam de ajuda. E de alguma forma, se vocês também quiserem me chamar para ir na sua igreja, de trazer algum tipo de palavra, me chamem, me ajudem nesse ministério, que eu sei que é um ministério bem trabalhoso. Que eu Convido o Riquelmo, hein? Além de ser um bom pregador, tem conhecimento da palavra. Você é seminarista também, né? Seminarista também. Está estudando para ser um pregador do Evangelho. Então, gente, convide o Riquelmo, tá bom? Amém. E deixa um abraço para a nossa galera aí, para os nossos inscritos. Seguidores. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui. Que bom. E que eu sei que grandes as coisas que o Senhor tem a respeito da vida daqueles que são filhos de Deus. É verdade. Riquelmo, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado mesmo. Não tenho palavras aqui para expressar tamanha gratidão, o quanto foi bom essa conversa. Te ouvir assim com mais detalhe, né? Assim, você viu aqui na nossa igreja junto com Sim, com o pastor Flávio. Com o pastor Flávio, né? Pastor Andréia.
E você falou bem rápido, né? Foi. E preciso te trazer aqui na igreja, lógico, Sim, né? sim. Precisa trazer aqui você Amém. ministrar também. Mas foi um prazer muito grande, meu irmão. Amém, obrigado. Que Deus te abençoe, tá bom? Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Um grande abraço. E segunda-feira nós estamos aqui de volta. Então, obrigado, irmão, por você ter nos acompanhado aí nessa live. Eu sei que foi um assunto muito edificante, que vai edificar muitas pessoas, como já está edificando através da vida do Riquelmo. E é uma conversão que o Riquelmo teve, que eu vi que sim, que ele tem um conteúdo muito bom bíblico, né? Você está estudando teologia? Estou estudando. Então, foi depois da conversão, né? E tipo assim, conhece muito a Bíblia, pelo que ele falou aqui, deu para aprender bastante. Já até eu aprendi bastante com ele aqui, ó. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio que muitas pessoas vão aprender muito com o Riquelmo também e vai ter essa transformação. Amém. Um abraço, gente. Deus abençoe.